Aproveitando carona, irmã Ludinha, Uhum. deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão desses grupinhos, né? As panelinhas. Das panelinhas. Você quer Aquele Salmo 133, ele me é muito educativo, né? Ele me fala e me convence de muita coisa, sabe? Por exemplo, né? Se eu tenho que construir uma casa, eu vou chamar, né, daquilo dentro das minhas possibilidades de pagamento, os melhores profissionais para estar ali junto comigo, né? E as decisões que eu tomar junto com eles, né, evidentemente que aqueles que estão lá para poder estar aliviando a carga braçal, né, dos pedreiros, por exemplo, né, não tem que participar muito, né, porque afinal de contas os afazeres deles são diferentes daqueles afazeres do pedreiro. Agora, quando eu tiver que decidir, por exemplo, qual é o azulejo que eu vou colocar, qual é o revestimento que eu vou colocar, né? Eu não vou conversar com os pedreiros, né? Eu vou conversar com os melhores arquitetos que tiver, né? Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa bonita, né? E evidentemente que vai estar também dentro daquilo que seriam as minhas possibilidades, né? E agora, irmã, olha que coisa interessante. O Salmo 133 tem 3 versículos. Tem muita gente que sabe ele de cor, né? Porque são 3 versículos. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O importante, né, a meu ver, não é a panelinha dos pedreiros, ou a panelinha dos arquitetos, ou a panelinha pequena dos ajudantes, né, que estariam na construção. O importante é que todos eles estão fazendo a sua função dentro daquele objetivo que é a construção de uma casa, né? Vamos colocar assim. Eu não quero ser pretensioso, né, de me colocar né, no lugar de Cristo, né? Mas, caramba, para mim é importante que eu participe dessa empreitada, né, que é o corpo de Cristo multimembrado, e discernir que eu faço parte desse corpo de Cristo multimembrado. Não interessa se eu sou aquela unha do dedão encravado do corpo de Cristo, e já vai ser retirada, né? O que eu quero falar é o seguinte, olha, eu quero desencravar para poder não ser retirado, entende? Eu quero me mudar para poder eu continuar fazendo parte do corpo de Cristo multimembrado. O importante é que dentro desse corpo de Cristo multimembrado, que eu estou tendo o discernimento, né, de ser coparticipante junto com vocês, eu esteja desempenhando a função pelo qual eu fui colocado, seja ela qual for, né? Seja a função bacana, né, de falar uma palavra, ou de ser, ou, consequentemente, ou ser a boca, né, ou fazer parte da boca do corpo de Cristo, ou então, como falei, né, da unha encravada do dedão do pé, né, que vai ser trabalhada para poder ela não machucar o corpo, né, não interessa qual é a função, interessa que existe entre nós a justa cooperação entre as partes, né? E o mais importante, meus irmãos, é justamente o finalzinho, né, do Salmo 133, né? Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, todos nós estamos nos embebedando da bênção de Cristo Jesus.
pois ele é o Senhor, ele é o cabeça do seu corpo multimembrado. Então, antes de eu tentar perceber se a qual panelinha eu pertenço, eu tenho que primeiro discernir o corpo de Cristo, que eu me ache inserido nele. Ou seja, eu tenha o discernimento de estar sendo coparticipante do seu corpo multimembrado. Agora, uma coisa é certa, o prêmio é para todos, né? Eu lembro lá dos trabalhadores da Seara, né, do seu senhor lá, né, que todo mundo foi contratado por um preço, né? Aí, os que começaram, né, no comecinho do dia e se afatigaram o dia inteirinho, né? Teve outros que começaram na segunda hora, teve outros que começaram na terceira, teve outros que começaram na quarta hora e teve outros que começaram na última hora do dia, né? E é exatamente esses que receberam o primeiro pagamento, né? Talvez, né, completando aquela situação, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Agora, o mais interessante é que aquilo que foi contratado e que foi combinado foi exatamente esse o preço, né, que foi pago a todos aqueles que trabalharam naquela contratação pelo qual, né, aquele senhor combinou, né? Aí, o que acontece? Na hora que os primeiros, né, viram, né, aqueles últimos que chegaram recebiam o valor, eles claramente, né, já falaram, opa, beleza, se eles que não trabalharam nada receberam, né, com certeza, na hora que chegar na nossa hora, nós iremos receber mais, né? E não foi isso que aconteceu. E eles ficaram enciumados, né, e falaram, caramba, mas isso não é justo, né? Agora, e ficaram lá tentando discutir com o seu contratante, né? E o contratante falou bem claro, olha, o que eu estou fazendo foi o que eu combinei com vocês, né? Então não tem que reclamar, né? Aí eu estou lembrando o seguinte, né? Deus fez um plano para nós. Ele nos chamou para poder fazer aquilo que tem que ser feito, né? E para mim esse senhor que contratou, né, tem um objetivo, e o pagamento nada mais é do que aquilo que Cristo já fez por nós. Então tem como se pagar com Cristo pagamentos diferenciados para os trabalhadores que foram contratados? Ou o sacrifício de Jesus é diferenciado para aqueles que começaram em primeiro lugar ou para aqueles que começaram em último lugar? Então não tem como medir um pagamento tão grande quanto o pagamento que ele combinou, né? O Pai combinou um pagamento para todos nós, né? E é justamente esse pagamento que nós estamos recebendo, né? Então não tem como, né? Por exemplo, os judeus, né, que são os que começaram o trabalho antes do que a gente, receberem maior pagamento do sacrifício de Cristo, porque esse sacrifício é um só, para todos os homens, né? É um pagamento só para todos os homens. Então, o detalhe não é, né, de qual casta eu sou, ou de qual grupo eu pertenço, ou de qual maneira, né, o pai, né, fala comigo, de qual maneira que o pai fala com o irmão Anselmo, de qual maneira que ele fala com o Sormani. Não é isso, né? Ou qual panelinha o Sormani pertence e eu não pertenço, e por que o pai fala com o Sormani e não fala comigo? Percebe? Então, isso aí já não faz tanto sentido quanto o sentido de que você é coparticipante, ou que eu sou coparticipante junto com o Sormani, do mesmo corpo multimembrado. Tá? E as coisas que estão acontecendo entre nós é para a bênção de todos. Não tem diferenciação. O preço é um só. O valor que nós estamos recebendo é o mesmo, não é?
Afinal de contas, somos co-participantes da mesma natureza, que é a natureza de Cristo. Afinal de contas, estamos nos tornando quem Ele é. Afinal de contas, o mesmo receptáculo que hoje recebeu uma medida de 10 da revelação de Cristo, né? E falta ainda 90 para poder ele receber, para ficar, né, se comparado com um outro que recebeu já 100 da natureza de Cristo, não interessa se você só recebeu 10 nesse momento. Interessa o seguinte: se você realmente está em Cristo Jesus, você se torna nova criatura. E nova criatura não é 10 e nem 100, entendeu? É nova criatura. Né? Então não existe medidas da nova natureza de Cristo na pessoa. Tá? Agora, uma coisa é certa, né? Porque no tempo até pode haver discussões, mas se não chegou ainda na plenitude, é porque o tempo ainda é senhor da tua vida e não Cristo. Tá? Porque se Cristo fosse senhor da tua vida, o tempo não era problema, ou não seria problema para você. Percebe? Então, no tempo exato, as coisas vão acontecer. A plenitude da divindade, no tempo exato, ela vai se estabelecer. E se a medida da plenitude da divindade, que é destinada para cada um de nós, é uma medida de 100, fique em paz, meu irmão. O Senhor da tua vida é Cristo, não é o tempo. Agora, no tempo, você pode ter razão. Mas em Cristo, você fique em paz. Ele vai te dar a plenitude da sua divindade, tá? Na medida da tua fé. Entende? Então fique em paz. Isso vai ser completado. Tá? Uma hora, aquilo que foi conversado com um vai ser de conhecimento de todo. Está escrito lá que nada vai ficar encoberto, né? Tanto das coisas ruins quanto das coisas boas. Mas nós já passamos da fase das coisas ruins. Nós estamos agora nas coisas boas, né? Então, o que se precisa é de mudar o nosso Senhor, né? Hoje estamos sujeitos ao tempo. E é justamente esse trabalho que nós estamos fazendo entre nós para que o nosso Senhor seja Cristo. Porque o nosso Senhor é absoluto. O tempo não é absoluto. Embora, aparentemente, parece que ele reina sobre nossas vidas, né? Olha bem, né? Efésios fala bem claro uma situação lá, né? Efésios 1:4. Começando do 13 aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha bem, então aqui em Cristo não tem diferença nenhuma. Se você está em Cristo, então você tem sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da
propriedade em louvor da sua glória. Vocês perceberam que eu não parei de falar? Porque é uma só frase até agora. E nesse versículo aí, que começa, né, no verso 4, se não me engano, só vou até confirmar aqui. Não, no verso 3, e vai embora, e vai embora, e vai embora, vai embora. Você tem um grande resumo, assim, o resumo da nossa existência, que é grande no tempo, mas eu demorei quantos segundos para poder falar esse resumo das nossas vidas? Cara, pega esse versículo aqui, dá uma estudada, dá uma lida, dá uma buscada em Cristo Jesus. Vocês vão conseguir desvendar várias coisas que estão acontecendo com a gente aqui. E isso nos dá uma certeza de um pé de igualdade da revelação de Cristo para conosco. Percebe? Olha bem. Vamos de novo? Primeiro ele bendiz o Deus e Pai, né? Paulo. De quem? De Cristo Jesus. Depois ele já reconhece que ele tem sido abençoado com toda a sorte de bênção, né? Espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí já coloca um detalhe. Pessoal, nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, tem alguém escolhido mais ou menos? Tem alguém escolhido antes ou depois? Não. Todos nós, os que cremos, fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, não tem maior, não tem menor. Todos nós fomos escolhidos. Tá? Para que nós fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Aqui está o grande trunfo, gente, para a adoção de filhos. Porque filho legítimo nós não podemos ser, mas filhos adotados nós podemos ser. Agora, filho adotado e filho legítimo, perante a lei dos homens, têm o mesmo direito ou não? O filho legítimo tem mais direito que o filho adotado? Segundo a lei dos homens, é o mesmo direito. Percebe? Agora, se nós, pela nossa justiça, conseguimos falar que filhos adotivos ganham ou recebem ou têm o mesmo direito que filhos gerados, tá? Quanto mais Deus, quando nos chamou para sermos esses filhos adotivos, né? Agora, por que acontece aí o nivelamento? Porque nós fomos adotados, né? Nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Verso 5. Tá? Estão vendo o que significa beneplácito, tá? A vontade, a escolha, o deleite, o prazer, a satisfação, tá? Ou seja, ele teve a alegria de nos escolher, tá certo? E nos chamou, né? E vamos lá, vamos continuar aqui, verso 5. Né? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em quem? Em Cristo, no amado, no qual temos a redenção, né? A libertação, a liberação, né? Pelo seu sangue, né? A remissão, o livramento da escravidão, a remissão ou perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza, né? Segundo a abundância, a prosperidade da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre quem? Sobre nós, em toda a sabedoria, né? Que é o próprio Cristo, e prudência, que é o entendimento que está vindo dele, desvendando-nos, ou seja, fazendo conhecer, né, o mistério da sua vontade. Qual é o mistério?
de novo, na sua alegria, na sua boa vontade, na sua benevolência, né? Propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude, de novo, olha bem, não tem mais nada, ou seja, na plenitude dos tempos, ou seja, o tempo aqui já parou de ser Senhor das nossas vidas. Estão me entendendo ou não? Tira o Senhor da tua vida, talvez o Senhor da tua vida ainda é o tempo. Coloca realmente a plenitude, né, do tempo, ou seja, já se consumou todas as coisas. Quando chegar a plenitude, vai ser a plenitude de todas as coisas para nós, tanto as do céu quanto as da terra, né? Nele, no verso 11, digo, no qual fomos também feitos herança. Olha bem, em Cristo todos nós somos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, alguém tem dúvida de que é de você que essa passagem está falando? Eu não tenho dúvida de que é sobre nós que essa passagem está falando, tá? O que acontece? O tempo, é importante a gente analisar, sim, as coisas no tempo, né? A gente estava conversando na casa do Manel lá, acho que foi ontem, né? Que é justamente essa situação, né? O tempo parece que as coisas não estão andando. Claro que estão andando, né? Agora, se você analisa, né, por fé, parece que o tempo não é mais importante. Mas, já que nós estamos vivendo aqui ainda debaixo das regras temporais, é importante analisar tanto da consumação dos fatos até os dias de hoje, como até os dias de hoje para a consumação dos fatos. Percebe? Os dois caminhos são importantes. Agora, quando você tem a certeza de que o estabelecimento da vontade de Cristo Jesus em sua vida nada mais é do que a plenitude do seu ser manifestando em você, percebe? As coisas ficam sem sentidos, né, no campo natural, né? E você percebe que, pelo menos é o que eu tenho feito na minha vida, eu tenho buscado em Cristo Jesus, hoje, o momento que é hoje. Hoje é o dia que eu tenho para louvar e bendizer a Cristo Jesus. Hoje é o dia que eu tenho para manifestar a sua vontade. Ontem já não resolve mais nada. As coisas que eu deixei de fazer ontem não pode ter mais nenhuma influência para mim hoje. Hoje é o meu tempo de buscar a Cristo Jesus. Amanhã, eu estou projetando as coisas para o amanhã, mas também não pode me influenciar amanhã. Eu não sei se eu estarei aqui junto com vocês, eu não sei se eu estarei em outro lugar, eu não tenho o poder de falar para vocês, né? Eu posso projetar alguma coisa, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Dependo, sim, da vontade de Cristo Jesus sobre a minha vida, tá? Então, hoje é o tempo. Então, hoje é o tempo que eu tenho usado para realmente ser um com o Pai. De novo, eu não sei se eu estou fazendo um embaralhado na cabeça de vocês ou se eu estou tentando colocar uma maneira um pouco mais clara na mente de vocês do que seria realmente um bom desempenho, né, do seu corpo de Cristo multimembrado. Né, porque é necessário que haja a justa cooperação entre as partes. Né? Não tem como duas pessoas caminharem juntas se não houver a mesma disposição mental. É o que está escrito na palavra. Né? E por que eu estou falando tudo isso aí, meus irmãos? Porque nós temos que nos preparar para coisas que ainda não aconteceram. Entendeu? Nós temos que nos preparar para coisas, para revelações que ainda não passaram nem pelo nosso coração ainda. Nós temos que preparar para coisas que nós ainda não vimos, para coisas que ainda nós não ouvimos. Percebe?
Agora, é importante que nós tenhamos a consciência exata do que é que está acontecendo. É importante demais que nós tenhamos realmente a unidade da fé para que a gente consiga fluir, né, nessas coisas novas que ainda irão acontecer. Olha bem a expectativa que nós criamos, né? E nós lutamos para estar juntos. Toda vez que eu posso estar aí junto com vocês no carnaval, eu crio uma expectativa, eu crio um desejo, eu crio uma vontade, eu crio uma situação em Cristo Jesus para que a bênção do Altíssimo se achegue até mim. Tá? E eu saio daí transformado, né? E eu estou esperançoso e desejoso desse encontro, né? E eu sei também, eu tenho visto aí também algumas movimentações de expectativa desse momento, tá certo? Agora, uma coisa é certa. Ronaldo, o que você tem preparado, né, para poder falar nesse encontro? Nada. Até agora, nada. Em outros encontros, quando eu vou aí para o carnaval, por exemplo, a gente já leva um tantão de situações, né? E antes, um mês antes, está o Paulo e eu aqui em Varginha, orando, pedindo ao Pai e tudo mais, né? Não sei se vocês sabem, né? Hoje é dia 26, né? Sim. Faltam 12 dias para o nosso encontro, praticamente, tá? O que eu tenho preparado? Nada. Agora, nós tivemos ontem uma conversa lá na casa do Manuel, que eu percebi uma outra situação. Você sabe por que nós não temos nada ainda? Porque é pelo Espírito de Cristo que nós temos que buscar. São coisas novas que ainda não passaram pelo nosso coração. É isso que eu estou determinado a receber junto com vocês, meu irmão, minha irmã, nesse encontro. Entendeu? Eu tenho, assim, buscado, tenho clamado e não tem vindo nada. Entende? Eu tenho estudado e não tem vindo nada. Eu tenho, né, gemido e não tem vindo nada. Percebe? Então, o que está acontecendo? Eu não tenho referência mais, meus irmãos. As referências que eu tinha, né, de estudos da palavra, aquele meu prazer, né, de eu chegar e chacoalhar vocês, entendeu? Já ficou para trás, entende? Já não tem mais sentido de ficar falando, porque aquilo tinha uma necessidade para poder tirar o quê? Né? O farisaísmo dos nossos corações, a religiosidade dos nossos corações. E foi trabalhado, né? Nós fomos lá e eu, como um bom trator que eu sou, né, eu fui tentando tirar o máximo possível de raiz de religiosidade, de raiz de amarguras também, de raiz de pretextos, de raiz de coisas humanas, tá? E, caramba, esses anos todos aí, nada mais, nada menos de que foi o quê? Uma preparação para realmente o santo evangelho que ainda não aconteceu. Porque agora que nós estamos falando da manifestação do Espírito Santo de Cristo Jesus. Onde é que vocês escutaram isso? Onde é que vocês escutaram do corpo de Cristo multimembrado? Onde é que vocês escutaram de que a igreja é diferente da noiva? Onde é que vocês escutaram que o corpo de Cristo está sendo formado e não tem nada a ver ainda com a noiva? Porque a noiva, se você olhar bem lá em Apocalipse, tem um tantão de senão. Né? Onde é que vocês têm escutado de mistérios, que nem o mistério, né, de Cristo e a sua noiva? Se fosse da maneira que as religiões estavam falando, ele não colocaria a palavra mistério acerca do Cristo e da sua noiva. Ele não falaria nada, né? Se fosse alguma coisa já consumada, ele não falaria também acerca do filho varão, ele não falaria acerca de outras coisas mais aí que nós estamos conversando já há algum tempo, percebe? Mas quando vê, começa a fazer sentido para nós, e de vez em quando ainda nós temos ainda algumas posições, né, de conflito,
ou de confronto, entende? Então, eu quero fazer com vocês aqui um trato, tá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo junto com vocês no meu alvo, que é Cristo Jesus. É tudo por Ele, por meio dEle, para Ele. Entendeu? Eu quero de novo experimentar com vocês um momento em que a plenitude da divindade, a plenitude de Cristo, seja impressa nos nossos corações, tá? Coisas que eu não vi, coisas que eu não ouvi, coisas que nem passou pelo meu coração, é o que Cristo tem reservado para mim neste encontro. Então, essa expectativa eu quero colocar no coração de vocês. Eu quero colocar esse desejo no coração de vocês. Percebe? Então, as referências que nós tínhamos, com amor, eu estou deixando para trás. Porque é pelo amor de Cristo que eu quero buscar coisas novas em Cristo. Então, aquelas pessoas que nos eram referências, com amor, eu quero guardá-las no meu coração, né? Pelo amor que eu tive por elas. E quando vê, elas não estão mais conosco. Mas quando vê, eu consigo perceber que elas estão na nuvem de testemunhas, torcendo para o nosso bom desempenho espiritual. Agora, por amor, eu quero deixá-las, porque elas ficaram, em algum momento, não mais nas nossas vidas. Tá? Hoje, elas não têm mais interferência em nossas vidas, a não ser as lembranças bem vividas que nós já tivemos com essas pessoas. Mas isso não vai nos levar para Cristo. Porque agora é uma nova experiência, é uma nova dispensação, é uma nova manifestação. São coisas que Ele tem reservado e Ele não mostrou para os nossos entes queridos que já se foram. Estão mostrando para nós agora. Então agora, você que está no final do dia, você que foi contratado pelo preço, né, daqueles que já trabalharam, lembre-se, você está recebendo em primeira mão o pagamento. Você que é os últimos, faz parte dos últimos, você está recebendo em primeira mão o pagamento. Você não está nem entendendo direito ainda. Ai, caramba, eu vim aqui para trabalhar alguns minutinhos, né, nessa experiência da divindade que está acontecendo aqui, e estou recebendo um pagamento violentíssimo, intenso, né? Um pagamento que eu sei que eu não sou merecedor. Aí eu lembro de uma outra situação que está escrito lá bem claro, é pela benignidade imerecida. Ninguém mereceu, nem aqueles que trabalharam desde a primeira hora. Percebe? Então, é uma outra coisa, gente. Nós temos que nos preparar para algo novo. Nós temos que nos preparar para uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Precisamos renovar, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mente, que é o nosso culto racional. Percebe? Nós temos que revolucionar a nossa mente. Nós temos que nos preparar para coisas maiores. Entende? Então, o que eu quero fazer? Né? Eu quero declarar também, junto com vocês, coisas novas para nós daqui para frente. A revelação da novidade de Cristo daqui para frente. A manifestação da sua natureza em plenitude em cada um de nós daqui para frente. Coisas que nós ainda não experimentamos, nós passamos a experimentar daqui para frente. Percebe? Porque é isso que vai fazer com que aquelas pessoas que nossos ancestrais, os nossos antecessores, que nos lançaram em Cristo para nós estarmos hoje nessa posição, precisam também que a gente adentre. Porque se nós não experimentarmos a plenitude da divindade em Cristo Jesus, eles também não entrarão nas bênçãos. Por isso que eles estão em torcida por cada um de nós, que estamos aqui hoje, acordados diante de Cristo Jesus, vivos. Né? Então, a esperança de todos os nossos ancestrais que dormiram em Cristo, né, está depositada sobre nós. Porque o Pai não vai colocar o seu reino por si só. Ele vai colocar seu reino
através dos filhos adotivos que ele está levantando. O reino de Deus não vem com visível aparência. Ele está onde? Dentro de nós. Agora, dentro daqueles que dormiram em Cristo, por enquanto não, porque eles estão em espírito. Agora, quem está aqui encarnado somos nós. Então, toda a expectativa deles, né, está depositada sobre nós, os que estão aqui hoje, encarnados. Está escrito lá que a ardente expectativa da criação geme, né, com gemidos, esperando a manifestação de Deus. Não, a manifestação dos filhos, para que em Cristo promovam a libertação do cativeiro, da corrupção, de que os nossos próprios pecados colocaram a natureza. Né? E a natureza inclui nós, seres humanos. Estamos debaixo do jugo do pecado, né? E o Pai levantou o seu corpo multimembrado com essa consciência. Nós temos um compromisso em Cristo Jesus de libertação. É muito doido o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Mas é exatamente isso. Eis que tudo se fez novo. Então, as referências que ficaram para trás, eu tenho que dizer para vocês, serviram-nos lá atrás. Hoje não serve mais. Mas isso que você está falando, Ronaldo, não desonra os nossos antepassados? Não, claro que não. Porque eles sabem que eles sem nós, eles não vão conseguir chegar. E se não for pela tua determinação, Anselmo, vai ser pela determinação de uma outra pessoa. Mas o Pai vai terminar o seu intento. Ele já te falou, você é filho adotivo, cara, eu te amo. Eu tenho a maior alegria de tê-lo no corpo de Cristo. Mas, Anselmo, se você não quiser, você vai ser retirado. E se você não fizer da maneira correta, né, onde você foi enxertado, né, que algum judeu saiu, né, para você ser enxertado, entendeu? E agora você, mesmo tendo a natureza de oliveira brava, recebe agora a unção, né, ou a seiva da natureza da oliveira boa, né? Então, se você não der frutos de oliveira boa, mesmo contra a tua natureza de oliveira má, você vai ser retirado de novo e vai ser reimplantado um outro judeu no teu lugar no céu. Você sabe disso, não sabe? Sim. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho dúvida alguma. Se eu não der frutos dignos da oliveira boa que eu estou inserido, eu vou ser retirado. E uma outra, é muito mais fácil reimplantar alguém que é da mesma natureza do que, né, esse implante que nós temos aqui como gentios que somos. Mas, caramba, quanta coisa forte que nós já passamos. Quanta situação inesperada e totalmente diferente de tudo aquilo que as igrejas têm até hoje pregado. Tá? Então, eu me sinto privilegiado, mas continuo exercitando temor, porque, cara, se eu não der o devido fruto, como enxerto de oliveira má em oliveira boa, eu vou ser também arrancado. Entende? Então, eu tenho buscado, junto com vocês, né, ter a devida bênção de prosperidade, no sentido de ter uma revelação de Cristo Jesus cada dia mais forte. Né? Porque o meu intento é ser claramente a expressão exata do ser que Cristo é. Entende? Então, eu estou tentando falar para vocês o que está por vir nesses dias. Tá? E podemos já experimentar agora.